Bom, hoje vamos falar sobre o livro George Orwell, de 1900, um livro chamado 1984. E hoje vamos conhecer de onde veio aí o nome Big Brother. Você tem ali o Winston, que é o personagem principal, né, do livro, né? Ele vive no futuro no ano de 1984, né? Para de parecer brincadeira, né? Mas o livro foi publicado em 1949, né? Um pouco ali depois da Guerra Mundial, onde ainda existia ali uma lembrança forte da Guerra Mundial, a bomba atômica e também da força dos governos autoritários. Então, e é nesse cenário que o livro foi escrito. Mas voltando, o Winston, ele vivia numa sociedade que algum dia já foi chamada de Londres, né? E onde é que fica o centro do governo e que tem como líder o Big Brother. Ou seja, aquele que zela por ti, que zela por todas. Ninguém sabia, na verdade, se esse Big Brother existia. Mas o que significava que este governo estava sempre observando e zelando por você durante as 24 horas diárias. Por isso, para isso, eles usavam as teletelas, que são as TVs, né, que filmavam as pessoas. Né, e elas ficam tanto em lugares públicos, tanto como em lugares privados, né, como também na sua própria casa. E como o governo é extremamente autoritário, significa que ele está tirando toda a sua liberdade e usando isso como forma de intimidação para todos. E aqui é que vamos começar a ler desse mundo de câmeras, né, instaladas pelo governo, sempre aumenta cada vez mais. Né? Então você tem ali, como hoje, em todos os cantos, você tem aí câmeras espalhadas por todos os cantos, seja São Paulo, Nova York, né, nas grandes cidades. Né? Mas a pergunta até que ponto isso é benéfico para uma sociedade ser vigiada? Essa proposta de paz é vantajosa em troca da liberdade. Então, fazendo uma comparação, né, como você tem um pássaro em uma gaiola, pode dizer que é um pássaro em paz ou ele preso? Né, ou ali sofrendo. Né? Então você tem ali os partidos, né, e você tem ali o Winston trabalhando em um dos ministérios onde ele exercia um papel fundamental, que era o de controle do passado. Né? E como o governo controlava o passado? Então, ele acabava alterando toda a história escrita e ali arrumava formas de alterar a memória da população de um modo geral. Né? E o local era chamado do Ministério da Verdade. O trabalho do Winston era receber todas as informações com uma fala errada e fazer todas as mudanças necessárias para alterá-las. E aí você tinha nomes, ideias que precisavam ser alteradas nos jornais, revistas, poesias, enfim, vários outros tipos de textos. A quase totalidade da população acaba acreditando nessas mudanças. Né? Então, porém, o Winston, né, tinha lembranças, né, justamente pelo fato de ele trabalhar nesse sentido, nesse campo. Né? Então aí você tem até que ponto nós não somos dentro desse mundo, somos reféns, né, dentro desse mundo de controle. Ou seja, como as histórias que contaram para você na escola, será que não foram modificadas? Ou seja, a história é escrita sempre pelos vencedores. Né? E como mudar o pensamento das pessoas, que foi feito pelo governo em 1984, ou seja, criou uma nova língua e foi feito isso, a chamada de nova língua. Né? Mas qual era a importância dessa língua aí? Ela foi criada para que tivesse o mínimo de vocabulário possível. Se você concordar que nós comunicamos com palavras, e uma das características do ser humano foi justamente, ou seja, adicionar palavras, né? Ou seja, onde cada vez mais a riqueza da língua. Então, uma forma de você travar o pensamento das pessoas é justamente ou seja, diminuir o vocabulário. Porque se nós estamos acostumados a expressar os nossos sentimentos pelas palavras, nós acabamos perdendo, né, um pouco de expressar. E uma outra forma também era a questão da estatística, ou seja, ele trabalha com a ideia da meta, ou seja, da produção, ou seja, essa a produção em declínio era apresentada como uma melhoria. Então você tem aí novamente para você perceber, né, quando você apresenta, quando você vê as pesquisas eleitorais, os dados estatísticos do governo, ou seja, somos apresentados a dezenas e dezenas de informações e somos manipulados, ou seja, tudo com o intuito de aparecer, da ideia de que são melhores do que são. Né? E o triste é que a população acaba sendo manipulada por esses dados.
né? E aí você vai chegar ali num momento do livro em que o Winston vai duvidar de si próprio, né? Ou seja, a cidade caindo aos pedaços, a população em geral praticamente ali passando fome, passando necessidades, e o Winston lembrava que no passado era melhor do que o momento no qual ele vivia, né? Então, no presente, as pessoas acreditavam que tudo havia melhorado, e só ele pensava que no passado era melhor. Ele não tinha prova alguma para se provar que o passado que estava dentro da cabeça dele, né, ou foi criado por ele próprio, era melhor do que o presente, né? Então ele acaba fazendo uma comparação muito boa, né, que antigamente era sinal de loucura acreditar que a Terra girava em torno do Sol, né? Então já crer naquele período para o Winston crer que o passado, né, é alterado, né? Então você tem ali, justamente junto com a Terra a gente gira, né? Então é extremamente lógico imaginar que o Sol gira ao nosso redor, né? E se todos afirmassem essa questão, né? Quem seria o louco de ir contra essa questão? Porém, nessa sociedade de 1984, né, quem tinha um pensamento contrário ao partido, né, por forma de expressão faciais ou algo do tipo, ele simplesmente desaparecia, ou seja, evaporava-se, né? E tudo aquilo que ele tinha de registro apagava, ou seja, não existia mais, como se a pessoa nunca tivesse existido, na verdade, né? E aí você tem o Big Brother espiando, né? Então as pessoas também aí acabavam espionando uma às outras, né? Os filhos acabavam vigiando os pais e vice-versa, né? Se você percebesse qualquer coisa que os pais, os parentes tivessem feito qualquer coisa errada, eram denunciadas para o partido. Isso é perturbador, essa é uma alienação total da população, da mudança do controle total, né, de pensamento. E o Winston ali se sente sozinho em meio a tudo isso, né? Porque muitas coisas acabam acontecendo, né, durante dessas fases, né? E aí você tem a leitura do livro, né, que as ideias vão sendo mais explicadas, né? Então você tem aí uma deliciosa leitura para que você tenha uma ideia do que é o livro, né? E você tem ali no livro, né, um partido sempre em guerra com outros cantos do mundo, né? Uma guerra que nunca acabava nunca, né? Então você tem a ideia de que, com uma ideia no futuro, a eficiência aumentada, as pessoas iriam trabalhar menos e ter uma qualidade de vida melhor. Então você tem aí uma guerra vista pela ineficiência, pela corrupção, por obras inacabadas. Então a gente tem todos esses produtos, perdão, né, tem aí, mas no entanto não melhora o padrão de vida da população, né? Então você tem aí, não tem a menor possibilidade, não tem o interesse de melhorar o padrão de vida, porque é justamente para manter elas ali nesse mesmo padrão. Mas alguns pensam que no futuro as coisas iriam melhorar, né? Então é necessário que você faça uma revisão e cada vez que você olhar um prédio inacabado, um elefante branco, comece a pensar no valor que esta obra custou e quantos trabalhadores estavam inseridos ali nesta obra, dos recursos que foram gastos. E se esses recursos fossem de fato gastos com a sociedade, fazendo com que elas se tornassem mais inteligentes, né? Todo esse tempo que foi trabalhado por essas pessoas, a grana que foi investida, né? Os porquês dessas questões, né? Por que as pessoas trabalham 10 horas, em outros países trabalham menos horas, trabalham 6, 8 horas e ganham bem, né? Então a gente pode ficar aqui pensando a respeito desse livro, mas o intuito do vídeo é justamente para te dar uma ideia do que é o livro 1984. E aí, convido você a ler o livro, tá ok? E se você gostou, deixa a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com os outros que você tem em sua rede social, ok? Obrigado e até mais. Tchau!